Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, parece roteiro de série de suspense. Com certeza. É o capítulo 19 de 1 Samuel. As nossas fontes são algumas bíblias de estudo que ajudam a gente a entender melhor o contexto, né? Uhum. O cenário é a corte do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e a relação dele com o jovem herói Davi, que já não estava boa. Já estava por um fio. Exato. Está prestes a ruir de vez. A nossa missão aqui é entender essa teia complexa de lealdade, ciúme e, o mais impressionante, a intervenção divina que acontece. Sim, é um ponto de virada total. É o momento que transforma o Davi de herói nacional em inimigo público número 1, caçado pelo próprio rei. E é crucial entender isso. Até aqui, a perseguição de Saul era algo mais pessoal, uma paranoia que ficava meio nos bastidores. Isso. A partir deste capítulo, vira política de Estado. O que é fascinante é ver como a coragem de algumas pessoas e uma força, digamos, espiritual se chocam para decidir o destino de Davi. A coisa fica séria, de verdade. Muito séria. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O capítulo já abre com uma ordem, que gela o sangue. Saul simplesmente larga de mão qualquer disfarce. Acabou a sutileza. Acabou. Ele fala abertamente com o filho Jonatas e com todos os oficiais: matem Davi. Uma ordem direta, sem margem para interpretação. E aí já temos a primeira grande crise de lealdade. Jonatas fica numa sinuca de bico. Totalmente. De um lado, ele tem o dever de obedecer ao pai, que é o rei. Do outro, o texto faz questão de frisar que ele era muito afeiçoado a Davi. Não era uma amizade qualquer. Não, eles tinham um pacto, uma aliança. Ele está literalmente preso entre a coroa e o melhor amigo. E a reação dele é imediata, né? Ele não pensa duas vezes. A lealdade ao amigo fala mais alto. Uhum. Primeiro ele corre para avisar o Davi. Olha, se esconde, fica num lugar seguro, porque meu pai tá falando sério. Sim, ele age rápido para proteger o amigo. E depois ele vai confrontar o rei. E o argumento que ele usa, nossa, é brilhante. Ele não chega falando: pai, por favor, não mata meu amigo. Não, de jeito nenhum. Seria um apelo puramente emocional. A jogada dele é muito mais inteligente. Muito mais. O que o Jonatas faz é basicamente uma defesa quase jurídica de Davi. Ele coloca o pai contra a parede usando a lógica e a própria lei. Como ele faz isso? Bom, primeiro ele diz: Davi nunca fez nada contra o Senhor. Pelo contrário, tudo que ele fez foi para o seu bem. Ponto 1. Certo. Fatos. Exato. Fatos. Segundo, ele arriscou a própria vida para matar o gigante filisteu e trouxe uma vitória gigantesca para Israel. E aí vem o checkmate. Que é a parte que desarma o Saul, né? Sim, ele lembra ao pai. O Senhor mesmo viu isso e se alegrou. E então ele faz a pergunta fatal. Então por que o Senhor pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo algum? Uau! Ele tira a questão do campo político e leva para o campo moral, para o pecado. É uma jogada de mestre e muito, muito arriscada. E, surpreendentemente, funciona. Saul recua. Ele ouve o filho e faz um juramento invocando o nome de Deus. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Parece que a crise foi contida. Pois é, Jonatas vai buscar o Davi e ele volta a servir na corte. Tudo volta ao normal, aparentemente. A paz é restaurada. Só que é uma paz de fachada, né? Construída sobre um terreno muito, muito instável. Verdade. O que esse episódio revela é que Saul ainda tinha os lampejos de lucidez. Ele ainda podia ser convencido pela razão. Mas o problema de fundo... A insegurança, o ciúme... Esse ciúme patológico não foi curado, foi só colocado debaixo do tapete. O juramento foi sincero naquele momento, mas a base emocional de Saul já estava completamente comprometida. E não demora muito para esse tapete ser puxado com tudo. Nem um pouco. Logo em seguida, o texto diz que tem mais uma guerra. Davi vai lutar contra os filisteus e, de novo, ter uma vitória espetacular. E aí que o gatilho dispara de novo. Exatamente. É o sucesso do Davi que joga lenha na fogueira da paranoia de Saul. É como se ele não suportasse ver o Davi brilhar. O sucesso de Davi funciona como um espelho para o fracasso que Saul sente que está se tornando. E o texto bíblico usa uma linguagem bem específica para isso, né? Sim, diz que um espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul.
E aí a gente tem uma das cenas mais tensas de todo o livro de Samuel. É uma cena muito visual. Saul está sentado no trono, dentro de casa, com a lança na mão. A lança, que é o símbolo do poder dele, da autoridade real. E enquanto isso, Davi está ali tocando harpa, tentando acalmar o rei, como ele sempre fazia. É uma imagem de paz e violência prestes a colidir. E a violência explode. Do nada. Saul, no meio daquele tormento, simplesmente arremessa a lança contra Davi. O texto é muito claro, né? Ele procurou encravá-lo na parede. Exato. Não foi um susto, não foi uma ameaça. Foi uma tentativa de homicídio a sangue frio, ali mesmo, na sala do trono. Aquele juramento que ele fez? Foi completamente esquecido. Totalmente. Por um triz, Davi se desvia, a lança fica fincada na parede e ele sai correndo e foge naquela noite. Acabou. O pacto de paz foi quebrado da forma mais brutal possível. Agora não tem mais volta. E essa cena mostra a natureza compulsiva da paranoia de Saul. É quase uma doença. Sim. As bíblias de estudo apontam que essa linguagem de espírito mau indica que a luta de Saul não era só política. Era uma batalha interna, espiritual, que ele estava perdendo feio. Cada vitória de Davi era para Saul uma prova de que Deus o estava abandonando. E escolhendo outro em seu lugar. Exatamente. A lança foi só a manifestação física desse desespero todo. Ok. Davi escapou do palácio por um triz. Mas a perseguição não para por aí, né? Saul não desiste. De jeito nenhum. Ele manda mensageiros para a casa de Davi com uma ordem clara. Vigiem a noite inteira e de manhã matem ele. E é aqui que a segunda aliada improvável entra em cena. E de novo da família de Saul. Mical, filha do rei e esposa de Davi. Assim como o irmão, Jonatas, ela se vê dividida. Lealdade ao pai ou amor pelo marido. E assim como Jonatas, ela não hesita. Ela escolhe Davi. E ela age rápido. Avisa Davi. Se você não fugir esta noite, amanhã você tá morto. Ela o ajuda a descer por uma janela e ele escapa. Mas ela não para por aí. Ela precisa ganhar tempo. E o plano dela é... incrivelmente engenhoso. Muito. Parece cena de filme de espionagem. Ela pega um ídolo doméstico, um terafim, que as notas explicam que talvez fosse do tamanho de uma pessoa. Certo. Coloca na cama, põe algo de pele de cabra na cabeceira para simular cabelo e cobre tudo. Quando os guardas de Saul chegam, ela só diz: ele está doente. Uma mentira muito bem montada. E de início, funciona. Os guardas voltam e dão um recado para Saul. Mas a resposta de Saul é assustadora. É terrível. Ele diz: tragam ele aqui na cama mesmo para que eu o mate. Ele não se importa com a suposta doença. A obsessão é total. Ele quer o ato final. Ele mesmo quer executar Davi. Essa ordem revela a profundidade do ódio dele, né? Não é só eliminar um rival político. É pessoal. É visceral. E claro que, quando os guardas entram no quarto para pegar a cama, eles descobrem a farsa. O ídolo está lá e Davi já foi embora há muito tempo. Aí Saul fica furioso e vai tirar a satisfação com a própria filha. Por que você me enganou e deixou meu inimigo escapar? E a resposta da Mical é outra mentira, mas dessa vez para se salvar. Sim, ela joga a culpa toda no Davi, diz que ele a ameaçou de morte se ela não o deixasse ir. É uma mentira compreensível, né? Totalmente. O pai dela acabou de mandar matar o marido dela. Ela sabia do que Saul era capaz. O que as ações de Jonatas e Mical mostram é que a tirania de Saul já estava fazendo os próprios filhos se voltarem contra ele. A casa real estava rachada. Dividida contra si mesma por causa da obsessão do rei. E agora Davi é oficialmente um fugitivo. Ele não pode mais ficar em nenhum lugar sob o controle de Saul. Então ele foge para o único lugar que representa uma autoridade diferente. Não militar, mas espiritual. Exato. Ele vai para Ramá procurar o profeta Samuel. E essa é uma jogada muito simbólica. Davi tá abandonando a esfera do poder político corrupto de Saul. E buscando refúgio debaixo da autoridade espiritual de Samuel. O homem que ungiu os dois como reis. É como se ele estivesse se colocando diretamente sob a proteção de Deus através do seu profeta. Ele se instala com Samuel numa comunidade de profetas chamada Naiote. Mas é claro que a rede de espiões de Saul funciona. Logo ele descobre onde Davi está. E o que ele faz? O de sempre. Manda gente para capturá-lo. Um primeiro grupo de soldados vai até Naiote.
Só que quando eles chegam lá, acontece uma coisa Completamente bizarra. totalmente inesperada. Eles chegam, veem aquela comunidade de profetas com Samuel liderando, e o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles começaram a profetizar. A missão de prender Davi? É simplesmente abortada, neutralizada por uma experiência espiritual que eles não conseguem controlar. Imagina a cena. Os soldados chegam armados, prontos para prender um fugitivo, e de repente largam tudo e começam a ter uma experiência religiosa intensa. E Saul fica sabendo, não entende nada e manda um segundo grupo. E acontece a mesma coisa. É inacreditável a insistência dele. Ele manda um terceiro grupo e o resultado é idêntico, 3 vezes. A autoridade militar do rei é publicamente anulada por uma força que ele não entende e não pode controlar. A mensagem é clara. Claríssima. Você não vai tocar nele. É aqui que a história chega num clímax impressionante. Frustrado, talvez pensando se quer algo bem feito, faça você O mesmo, próprio rei Saul decide ir a Ramá, pessoalmente. ele vai capturar Davi. Mas, ainda no caminho, o mesmo espírito que tomou seus soldados vem sobre ele. E o efeito em Saul é ainda mais forte e francamente humilhante. Ele começa a profetizar no caminho e quando finalmente chega em Naiote diante de Samuel, Ele faz algo impensável para um rei. ele tira suas roupas reais. Nossa, essa imagem é inacreditável. Ele se despede de tudo, profetiza na frente de Samuel e dos outros, e o texto diz que ele ficou caído no chão, nu, todo aquele dia e toda aquela noite. É a imagem da impotência absoluta. O rei, o homem mais poderoso da nação, literalmente desarmado, vulnerável. Despido de todos os símbolos de seu poder. É humilhação total. As roupas representavam sua autoridade, seu status. Ao tirá-las na frente do profeta que o ungiu, é como se ele estivesse simbolicamente sendo despido do seu reinado. E tem aquele ditado, né? Exato. As notas de estudo dizem que esse evento deu um novo sentido, muito irônico, àquele ditado que já existia. Está também Saul entre os profetas? O que antes era uma surpresa, agora vira quase uma piada. O rei que persegue o escolhido de Deus acaba forçado a se juntar da forma mais humilhante possível ao grupo que o protege. Exatamente. Então, vamos juntar as peças. Este capítulo é uma verdadeira montanha-russa. Ele mostra a lealdade sendo testada ao extremo, com Jonatas e Mical. Que arriscam uma própria vida por Davi. A gente vê a força irracional e destrutiva do ciúme em Saul, que vai de uma ordem de assassinato a uma tentativa pessoal com a lança. E no fim parece que todos os planos humanos, tanto os de proteção quanto os de ataque, são atropelados por algo muito maior. É o ponto de não retorno definitivo. A partir daqui, a guerra entre Saul e Davi é declarada. Davi é um fugitivo e Saul é seu inimigo mortal. Certo. A ajuda humana, a inteligência da Mical, a intervenção corajosa do Jonatas, tudo isso foi essencial. Deu a Davi o tempo para escapar. Sim, foi crucial. Mas a mensagem final do capítulo é que a sobrevivência dele, no fim das contas, foi garantida por uma intervenção divina que foi direta, dramática e inegável. Uma intervenção que humilhou publicamente o perseguidor dele no processo. Exato. Isso tudo nos deixa com uma questão para refletir, né? A história mostra essa força divina agindo de forma espetacular para proteger Davi, frustrando os planos do homem mais poderoso do país. Isso nos faz pensar: onde que a nossa responsabilidade de agir com coragem, com inteligência, como Jonatas e Mical fizeram, se encontra com essa soberania divina que, no fim, parece ter a palavra final sobre como as coisas acontecem? Boa pergunta. Onde uma coisa termina e a outra começa? Fica aí a reflexão.